Cada vez mais têm aparecido os prestadores de serviços e cada vez mais as empresas contratam via PJ. Mas você já parou para pensar como é feito esse contrato? E você que está prestando serviço, está segurado? Então, se você não sabe, fica aí que depois da vinheta a gente te conta um pouco mais. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. Estamos aqui hoje para conversar sobre contrato de prestação de serviço. Não é não, Brunão? Isso. Cada vez mais tem crescido aí, tem aumentado a contratação, né, de pessoas através da empresa, né, através da pessoa jurídica, principalmente depois da lei da liberdade econômica. Então, isso aumentou muito, porém, o que poucas empresas observam é quanto ao risco trabalhista, né? Quanto ao recolhimento de impostos e tudo mais. E muito menos eles se atentam a um contrato, né? Sim, que daí a gente sai um pouquinho da esfera contábil e vai mais para a esfera jurídica, Sim. mas que é de extrema importância também. Então, basicamente, a gente vai trazer aqui alguns pontos importantes, né? Lembrando que a gente já gravou um vídeo falando sobre isso com o Dr. Léo, né, lá da Miquiles Tavares Advocacia, vai estar no cardzinho aqui em cima, dá uma olhada lá depois também que está bem interessante. E aí ele fala mais na parte jurídica também, né? Aqui a gente vai comentar um pouquinho mais na parte contábil. Mas é isso, nada muito complicado, né? Mas antes da gente iniciar, já se inscreve aqui no nosso canal, já deixa o like, compartilha esse vídeo com todo mundo aí. Já nos segue lá nas redes sociais, no Spotify também, no Deezer, Apple Podcast, entre vários outros aí. Tá bom? Então, vamos lá, Brunão. Quais são os pontos importantes aí que você acha que a gente tem que se atentar na hora de fazer um contrato de prestação de serviço? Show, Gabriel. Eu trouxe aqui 4 pontos importantes, tá? A gente vai, né, destacar cada um, obviamente, tal, detalhar. Lembrando que, assim, não é o nosso objetivo adentrar na esfera jurídica, né? Sempre quando existe uma relação comercial, independente se é um prestador de serviço, uma empresa, se for elaborar um contrato de prestação de serviço, a gente vai deixar o nosso modelo aqui, que a gente utiliza aqui, obviamente, mas é sempre bom contar com a ajuda de um advogado, né, para poder estar te orientando aí com relação à parte jurídica do negócio. Com certeza, com certeza. Mas, assim, da parte contábil, eu trouxe 4 pontos aqui importantes, assim, que todo empresário assim, precisa ter antes de fechar qualquer seja o tipo de contrato, seja ele através de um prestador de serviço autônomo, uma pessoa física, uma jurídica e tal. São 4 pontos. O primeiro, risco trabalhista. O segundo ponto, questão de obrigatoriedade de recolhimento do ISS, tá? O terceiro, recolhimento de INSS, retenção do INSS, né? Exato. E o quarto ponto, fato gerador da prestação de serviço, né? O tipo de serviço que vai ser prestado, né? O primeiro ponto, com relação ao risco trabalhista, são aquelas 4 variáveis, né, que a gente conversou na época com o doutor... Com o Dr. Léo. Dr. Léo, né? Vamos colocar aqui o vídeo. Já vai estar no card colocamos aqui. E tal. Que a questão são aquelas 4 variáveis, né? Pessoalidade, não eventualidade, subordinação, onerosidade. Sim, tá? Então, se você cumprir pelo menos um desses requisitos, não cumprir pelo menos um desses requisitos, não caracteriza ali, né, em tese, um vínculo empregatício. Risco trabalhista, né? Exatamente. O segundo ponto é com relação ao recolhimento do ISS. Tá? Que é o Imposto sobre Serviço. Temos um vídeo falando também sobre vai estar imposto no sobre cardzinho serviço aqui, e tal. Algumas prefeituras soltam decretos, né, que obrigam o empregador, a pessoa jurídica, né, quem está contratando o serviço, de reter o ISS. Né? Por exemplo, aqui em Brasília tem o decreto o 25508, 2005, que destaca lá que todo empreiteiro, todo prestador de serviço, a empresa ela precisa reter o ISS. Em tese, assim, se a gente der uma lida no decreto, tal, pelo espírito do legislador, entende-se que o Estado ele não tem tanta estrutura para estar fazendo a fiscalização, né, desses pequenos prestadores de serviço, então ela chega para você e fala, olha, então, de vez de eu ir lá cobrar o empreiteiro fulano, você faz esse trabalho para mim. Cobrança. Você vai lá antes de pagar ele, retém lá 2% ou 5%, vai depender do tipo da atividade, e
me paga esse valor e já desconta desse pagamento desse lá. empreiteiro aí. Então, alguns municípios têm, né? Como ISS é esfera municipal, então depende de cada um. Tá? É importante você conversar com o seu contador a respeito da obrigatoriedade do ISS. Exatamente. Né, da e é muito importante isso daí, porque, por exemplo, o ISS ele pode variar de 2% a 5% a depender da atividade, né? Só que tem muitas empresas que ele simplesmente, a grande maioria das empresas, ele não vai descontar só 2%, ele vai te descontar 5%. Mesmo que ele tenha que repassar 2% para o governo, mas ele vai te descontar 5%, porque é a obrigatoriedade dele. E aí, se você não está resguardado pela lei, se você não fez essa retenção antecipada, você vai estar perdendo 3% aí Sim. de graça, né? E às vezes, falando assim, de R$1.000 pode parecer pouco, mas quando você está com uma prestação de serviço de 10 mil, de 80 mil reais, de 100 mil reais, já é um valor bem expressivo, Sim. né? Então é muito importante que você tenha a ciência para quem você está prestando esse serviço, né? E geralmente as ONGs são empresas que retêm esse imposto, né? Geralmente obrigadas. Entidades do terceiro setor, entidades governamentais. Empresas do setor da construção civil, né? Exatamente. Que fazem ali a contratação de cessão de mão de obra ou empreitada. Elas, né, enfim, têm essa obrigatoriedade. Então depende muito do... Exatamente. Tenha ciência para quem você está prestando o serviço, né? Então, se eu estou prestando serviço para o Brunão aqui, e ele é uma entidade do terceiro setor, eu sei que ele vai ter que reter o meu imposto. E se eu sei que meu imposto é 2% e o Brunão me desconta 5%, eu estou perdendo 3% à toa. Então, converse com o seu contador antes. Se você não tem um contador, converse aqui com a gente, com a Facilite, que a gente vai te ajudar a entender qual é a sua alíquota e você fazer esse recolhimento antecipado e ficar dentro da lei. E não ter esse problema aí. E é muito importante que isso também seja destacado no contrato. Sim, é muito importante que esteja lá destacado no contrato. E lembrando, Gabriel, que isso é uma relação contratual entre uma empresa, uma pessoa jurídica e uma pessoa física. Exato. Tá? No caso de uma contratação pessoa física, a empresa, de acordo, por exemplo, com esse decreto aqui de Brasília, DF, por exemplo, a empresa ela é obrigada a reter o ISS para essa pessoa física. Por mais que ela não tenha uma inscrição municipal, Exatamente. Enfim, mas o decreto ele é bem claro, qualquer prestador de serviço autônomo tem que ser feita a retenção do ISS na fonte. Na fonte, exatamente. E o outro é o INSS, né? Recolhimento do INSS, aí a gente vai usar a Instrução Normativa 971/2009, que fala sobre a obrigatoriedade da retenção de INSS também. Né? Como o INSS é um recurso que vai para a Previdência, então já é esfera da União, né? Federal. Então aqui é parâmetro para qualquer perfil de empresa. Qualquer lugar. Exatamente. Independente de município, enfim. Exatamente. O decreto ele fala aqui, fornecer ao contribuinte individual que lhe preste serviço comprovante de pagamento e remuneração, isso é a obrigação de uma empresa, né? Exatamente. Quais são as obrigações de uma empresa? Fornecer ao contribuinte individual que lhe presta serviço comprovante de pagamento e remuneração, identificando os dados da empresa, CNPJ, tudo, o valor da remuneração paga, o desconto da contribuição efetuado e o compromisso de que a remuneração será informada à GFIP e a contribuição correspondente será recolhida. Ou seja, lá no artigo 47 da Instrução Normativa 971/2009, ele deixa bem claro que é a obrigação da empresa, né, sua obrigação, fazer esse recolhimento do INSS, e não só isso. Exatamente. Informar através do que a gente chama um recibo de pagamento autônomo, né, informar para esse prestador de serviço o valor foi, né, retido e como isso vai ser pago, todas essas informações para esse empregador ter a certeza de que você está fazendo essa contribuição lá para a Previdência. E além de pagar isso aí, você ainda tem que fazer a GFIP, né? Que é muito Sim. importante, que é uma declaração da parte de departamento pessoal. Sim. Né? Então você manda ali, esse mês eu paguei tantos RPAs, né? Que é o recibo de pagamento autônomo, para fulano, cicrano e beltrano, tal valor. Então, cara, tem que mandar isso aí para você atestar que está de acordo
tá dentro da lei, tá tudo Isso. certinho. E assim, do ponto de vista do empregado, digamos assim, do prestador de serviço, é seu direito exigir isso. Exato, né? exatamente. É obrigação, é dever da empresa informar, recolher, informar na GFIP e é seu direito também pedir essa documentação para que você não fique descoberto, né? Tem muitas empresas que podem informar que está fazendo recolhimento e tal e não está fazendo nada. E não está recolhendo. E você não vai estar protegido pela Previdência. Exatamente. Então, é importante isso aqui, tá bom? Instrução normativa 971 de 2009 da Receita Federal, esse é o fundamento, a base legal para isso. Show de bola. Beleza? Quarto ponto, Gabriel, fato gerador da prestação de serviço. Show. Qual é a natureza da prestação de serviço? O que está sendo, né, executado ali, né? A gente sabe hoje que a grande maioria das empresas no Brasil são Simples Nacional, né? Sim. Das 20 milhões ativas no Brasil, só das 20 milhões, 12 milhões é MEI. 12 milhões é MEI. Então tem muita MEI aí. Sobra 8 milhões, dessas 8 milhões, algo em torno de 60%, é tudo Simples Nacional. Dito isso, o Simples Nacional, a gente sabe aqui que tem aquelas categorias de anexos e tal, né? Anexo 1 e 2, comércio, indústria. Anexo 3, 4, 5, que são da área de serviço, né? Anexo 3, tributação partindo de 6% para atividades não intelectuais. Anexo 5, anexo 4, atividade da construção civil, partindo de 4,5%. E o anexo 5, tributação de 15,5%. Começa em 15,5%. Partindo de 15,5% para atividades intelectuais. Ou seja, dependendo do contrato de prestação de serviço que vai ser tomado, isso pode afetar a tributação do teu parceiro aí. Exatamente. Né? Então, é importante que se alinhe isso no contrato para que quando ele for emitir a nota lá, não prejudique, né? Enfim. Não acabe te onerando, né? Exato. Então, esse é o quarto ponto nosso que a gente destaca. Exatamente. E, cara, acho que é isso, não tem muita complexidade, né? A gente vai deixar um modelinho aí para vocês darem uma olhada, né? Então, eu acredito que talvez o risco trabalhista e a questão tributária sejam os pontos principais a serem analisados em qualquer relação de trabalho, né? De qualquer relação de empresa aí. Então, tome muito cuidado quanto a isso, tenha atenção, procure um contador para te auxiliar, procure um advogado para te auxiliar, para que assim você não acabe sendo penalizado de graça. Gabriel, e só para fechar aqui, nessa mesma instrução, a 971 de 2009, lá no artigo 112, ele fala sobre a obrigatoriedade para retenção de INSS para pessoa jurídica. Lembra que a gente está falando aqui só contrato de trabalho entre pessoa jurídica e física. Exato. No caso de uma prestação de serviço entre pessoas jurídicas, em tese... Não teria isso. Não teria isso, mas na instrução ela fala que quando é uma cessão de mão de obra, você contrata uma empresa que vai prestar o serviço de cessão de mão de obra ou empreitada, a retenção deve ser feita. Deve ser feita. Na fonte. E lá, se você lê o artigo, o 112, ele vai destacar o que é, do ponto de vista da Receita Federal, o que é caracterizado uma prestação de serviço, cessão de mão de obra e de empreitada. Cessão de mão de obra geralmente é aquele porteiro que fica lá, né? Você cede aquela mão de obra, vigilante, né? E tal. Empreitada é você contrata uma empresa para levantar um muro da tua casa. Exatamente. Mais ou menos isso. É coisa simples. E é como eu falei, gerou dúvida? Cara, deixa aqui nos comentários pra gente. Chama a gente aqui que a gente vai te ajudar. Então, a Facilite conta com o apoio jurídico também da Miquiles Tavares Advocacia. Então, também se você precisar, tem um corpo jurídico aí pronto para te atender aí e te ajudar. Algo mais? Não. É isso. Então, galera, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aqui, deixa o like, compartilha esse vídeo aí também. Segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Vai no Spotify também, no Deezer, Apple Podcast. Se inscreve lá no nosso canal de podcast que tá bem legal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu. Nossa, foi muito elementar essa introdução. Acho um documentário. Velho, você vai começando a falar igual o cara, pô, é foda. Mas é isso, nada muito... Não, 4? Não deu 5 aí, não?
São 4. Pessoalidade. Beleza. Então, vai lá. Que são aqueles 4 pontos: pessoalidade, onerosidade. É o que ele fala no vídeo, inclusive. Não eventualidade. Ele enfim. fala isso no vídeo. Beleza. Obrigado. Vai lá. Não, é só mais beleza. cita isso aí que é importante. Eu vou repetir de novo. Ah, já tava gravando? Era, Ah, pô. caralho, foi?